O que aconteceu realmente numa batalha medieval? Não a versão de Hollywood com espadas reluzentes e heróis em câmara lenta, mas a verdade nua, crua e suja. Esqueça as armaduras perfeitas, a música épica ou os duelos elegantes. As batalhas medievais eram uma confusão sangrenta, um caos de medo, suor e morte. Se alguma vez se perguntou como era estar numa, prepare-se para descobrir. Não havia glória, apenas sobrevivência, e na maioria das vezes, nem isso. Vamos mergulhar na lama, no terror e na realidade brutal de lutar na Idade Média. E acredite, não é como lhe contaram. Se fosse um soldado raso, provavelmente um camponês com mais calos do que treino, o seu dia começava mal. Está de pé num campo lamacento com um capacete que lhe aperta a testa e um gambezão acolchoado que o faz suar como se estivesse a assar pão. O sinal para atacar, um toque de corneta, mal se ouve. O corneteiro, o tipo mais esperto do exército, está seguro na retaguarda, longe da confusão. Cronistas da época, como Froissart, diziam que os corneteiros tinham a maior esperança de vida no campo, superados apenas pelos nobres que planeavam estas guerras a partir dos seus castelos. Nos primeiros 15 segundos da batalha, metade da primeira linha tropeça nas suas próprias botas, em raízes ocultas ou nos pés dos seus companheiros. Os campos medievais, como os de Taunton, em 1461, eram lamaçais traiçoeiros cheios de poças e erva escorregadia, prontos para o atirar de cara ao chão. Nada grita mais guerreiro temível do que cair de bruços e gemer: "Ai, o meu tornozelo!" Você não avança como um herói de lenda, avança a arrastar os pés, empurrado por uma massa de soldados nervosos com os joelhos fracos, após horas em formação. O tipo ao seu lado respira como se estivesse prestes a desmaiar, cheirando a alho, suor e puro terror. Na Idade Média não havia pastilhas para o hálito, o que pode explicar por que todos gritavam tanto. Era a única forma de respirar sem inalar o menu do dia do seu companheiro. Todos gritam, mas ninguém sabe o que estão a dizer. Estudos modernos sobre combate sugerem que 70% dos soldados faziam ruídos involuntários, desde gritos a soluços, que nem se lembravam depois. Se pudesse traduzir esses gritos, soariam como: "Mãe, tira-me daqui", ou "Oh, por Deus, arrependo-me de tudo". Então chega o primeiro golpe. Um escudo inimigo choca contra o seu, e os seus ouvidos zumbem como se tivesse metido a cabeça numa forja. O ruído é ensurdecedor. Não há música heróica, apenas um turbilhão de grunhidos, gritos e metal a bater em metal ou carne. Os seus braços tremem por bloquear o ataque. Os seus bisnetos nascerão com esse tremor. Aos 2 minutos, o plano de batalha, aquele que o capitão gritou com tanta confiança, desvanece-se. O seu único objetivo é simples: manter-se de pé. Cair significa morrer pisado pelos seus próprios companheiros ou esmagado pelo inimigo. O chão está escorregadio de sangue, vômito e quem sabe mais o que. O sol cozinha-o dentro do seu gambezão, uma sauna portátil que o faz perder quilos de suor ou, se não tiver cuidado, a vida. A Batalha de Agincourt, em 1415, por exemplo, foi travada num campo tão lamacento que os soldados franceses se afundavam até aos joelhos, transformando cada passo numa luta. O seu mundo reduz-se aos poucos metros à sua volta. Vê os olhos aterrorizados do homem à sua frente, tão confuso como você. Nesse instante, ambos sabem que quem disse que a guerra era gloriosa merece um lugar especial no inferno. Mas isto é apenas o começo. Se sobreviver ao choque inicial, espera-o a seguinte verdade brutal: o combate medieval não era um duelo elegante, era uma mêlée selvagem, mais parecida com um tumulto numa taberna do que com um torneio de esgrima. Esqueça o confronto 1 contra 1. Aqui, 5 contra 1 era uma estratégia válida, não uma armadilha. Os cavaleiros não seguiam um código de honra, seguiam o código de "quero voltar para casa vivo", que anulava qualquer ideia romântica. O espaço era tão reduzido que usar a sua espada com estilo era impossível. Está apertado ombro a ombro com apenas 15 centímetros para se mover. Os grandes arcos de espada dos filmes não existiam. Em vez disso, apunhalava desajeitadamente para a frente como se tentasse espetar alguém num mercado lotado. Mas as espadas raramente matavam. Análises de túmulos medievais, como os de Taunton, mostram que a maioria das feridas mortais eram golpes descendentes no crânio ou no pescoço,
exatamente o que acontecia quando alguém caía e os outros o esmagavam. A estratégia medieval não era derrotar o inimigo com honra, mas derrubá-lo e golpeá-lo até que parasse de se mover, depois golpeá-lo mais uma vez por precaução. O pomo da espada, aquela bola de metal pesada no cabo, era mais útil do que a lâmina. Os especialistas chamam-lhe golpe assassino, um movimento onde se agarra a lâmina e se usa o pomo como um martelo para esmagar capacetes ou rostos. É o nome mais honesto de qualquer técnica de combate, direto e sem rodeios. O capacete salvava vidas, mas trazia os seus próprios problemas. Limitava a sua visão a uma fenda estreita, transformando o mundo num túnel desfocado. Sob o sol, a temperatura dentro de um capacete podia ultrapassar os 40 graus Celsius em 20 minutos. Em batalhas como Hastings, em 1066, muitos cavaleiros morreram não por feridas, mas por exaustão térmica, cozinhados dentro das suas armaduras como lagostas numa panela. Se caísse nesse caos, tinha 2 segundos para se levantar, não por uma regra, mas porque esse era o tempo antes de as botas começarem a pisá-lo ou uma lança encontrar uma brecha na sua armadura. Escavações em campos de batalha como Visby, em 1361, mostram corpos de bruços em apenas centímetros de lama, asfixiados após uma queda, não por feridas dramáticas. As feridas vinham de ângulos inesperados. A sua armadura podia deter uma espada de frente, mas e o golpe por trás ou de lado? Um combatente típico recebia ataques de 3 direções diferentes num minuto. A sua cabeça girava tentando seguir as ameaças, o que era irônico, porque evitar que a sua cabeça literalmente voasse era o objetivo principal. O esmagamento, o pisoteio e a desorientação matavam mais do que as habilidades de combate. Se por algum milagre sobrevivesse a esta loucura com os seus membros intactos, o seu próximo desafio era lidar com as armas que voavam na sua direção. As armas medievais não eram as obras-primas polidas dos museus, eram ferramentas toscas projetadas para quebrar tudo o que se interpusesse no seu caminho. Escudos, armaduras, ossos. Os machados de batalha eram basicamente os mesmos que usava para cortar lenha, apenas modificados para destroçar humanos. Não precisava de treino sofisticado. Bata com força, aponte para perto e a física fazia o resto. Mas havia um problema. Uma vez que o machado se cravava num escudo ou num torso, muitas vezes ficava preso. Túmulos de batalhas como Taunton mostram que muitos portadores de machados morreram enquanto tentavam libertar a sua arma, presos como se o telemóvel tivesse ficado sem bateria aos 99%. Frustrante e mortal. As lanças eram a arma mais comum, usadas por até 70% das forças em alguns exércitos. Eram baratas, fáceis de fabricar e requeriam pouco treino. Um pau de madeira com uma ponta de metal podia ser produzido em massa, mesmo por reinos pequenos. A sua vantagem era o alcance. Podia apunhalar alguém a 2 metros de distância enquanto ele ainda tentava aproximar-se. Mas em formações apertadas, as lanças eram um desastre. Registros de batalhas como os de Crécy, em 1346, mencionam feridas acidentais em aliados, com soldados a serem espetados mais pelas lanças dos seus amigos do que pelas do inimigo. Uma lição dolorosa sobre cuidar das suas costas. Literalmente, as massas resolviam um problema que as espadas não conseguiam: a armadura de placas. À medida que as armaduras melhoravam, cortá-las era inútil. A solução era esmagar. Uma massa, uma bola de metal pesado num pau, amolgava a armadura para dentro, partindo ossos sem cortar o metal. Simples, eficaz e aterrador. Registros eclesiásticos mostram que os cavaleiros religiosos preferiam as massas porque não derramavam sangue, tecnicamente cumprindo as regras da igreja. Lógica medieval pura. Não te corto, mas transformo as tuas costelas em papa. Para Deus está tudo bem. As espadas levavam a glória nas histórias, mas eram raras no campo de batalha. Eram caras, custando tanto como uma casa pequena. Apenas nobres e soldados profissionais as carregavam, e não eram indestrutíveis. Análises mostram que muitas espadas se partiam ou eram reparadas várias vezes. Nada estraga o seu momento heróico como a sua espada partir-se em 2, deixando-o com um pau de metal muito caro. Depois havia as armas improvisadas, usadas por exércitos camponeses.
Malhos para debulhar grão, forquilhas até pás afiadas apareciam em batalhas como Bannockburn em 1314. Até 20% dos soldados comuns usavam ferramentas agrícolas que eram surpreendentemente eficazes. Morrer por uma pá não era glorioso, mas era igualmente definitivo e muito mais humilhante. A qualidade das armas variava. Os nobres tinham peças forjadas por mestres, mas os soldados rasos usavam armas produzidas em massa, propensas a enferrujar ou partir-se. Muitas falhavam em combate, deixando os seus donos à procura de alternativas desesperadas. Estas armas não foram projetadas para parecerem bonitas, foram feitas para destroçar corpos, e faziam-no com uma eficácia brutal. A armadura ajudava, mas não tanto como se pensa. Uma cota de malha podia deter um golpe de espada uma ou duas vezes, mas um golpe de machado ou massa dobrava-a contra a sua carne, transformando a sua proteção em parte da ferida. Registros de cirurgiões medievais, como os da Batalha de Barnet em 1471, mostram que 40% dos cavaleiros com armadura tinham ossos partidos, embora a sua armadura estivesse intacta. A armadura era como o plástico bolha medieval, resistia ao primeiro golpe, mas depois apenas estalava ao romper-se. Um golpe no ombro podia destroçar o braço inteiro. As armas medievais não faziam cortes limpos, rasgavam, esmagavam e mutilavam. A maioria dos que perdiam membros não morria da ferida, mas da perda de sangue ou infecções posteriores. O corpo humano tem cerca de 5 litros de sangue, e perder um pode fazê-lo perder a consciência. Registros sugerem que muitos sangravam até a morte em menos de 5 minutos após feridas graves. Às vezes, nem sabia que tinha sido atingido até a sua visão se turvar e os seus joelhos cederem. As feridas internas causadas por massas eram piores do que os cortes. Não havia nada para coser, apenas dor e pânico. Um golpe sólido podia romper órgãos, fraturar costelas ou causar hemorragia cerebral. Os médicos medievais chamavam a estas lesões o mal oculto, porque o soldado parecia bem até desmaiar. Nem todas as feridas eram épicas. Dentes voavam com golpes no capacete. Olhos eram arrancados por lascas de escudos partidos. Pequenas feridas que hoje seriam fechadas com pontos tornavam-se mortais por infecções. Registros de hospitais monásticos como os de Tewkesbury, após a Batalha de 1471, mostram que por cada soldado morto em combate, 3 morriam depois por infecções. Não havia médicos à espera com kits de primeiros socorros. O mais próximo da medicina era um companheiro a atar um cinto à volta do seu braço para parar a hemorragia ou a cauterizar a sua ferida com uma adaga quente. A escala de dor medieval ia de "consigo continuar a lutar" a "por favor, acabem comigo", com pouco espaço intermédio. Os hospitais de campanha, se existissem, eram tendas cheias de palha onde os feridos agonizavam. Os instrumentos cirúrgicos não eram esterilizados, com sorte eram limpos com um pano. As taxas de sucesso cirúrgico rondavam os 30%, e a maioria das operações eram amputações, não porque fossem necessárias, mas porque eram rápidas. O trauma mental era tão devastador como as feridas físicas. Sobreviventes, como os da Batalha de Shrewsbury, em 1403, descreviam sentir que as suas mentes se fragmentavam, especialmente após verem ou sofrerem feridas horríveis. À medida que a batalha avançava, a sua mente traía-o. Após 10 minutos, muitos soldados perguntavam-se: "Onde estou?" O movimento constante, as viragens para enfrentar ameaças de todos os lados e a falta de visibilidade clara faziam com que perdesse a orientação. Sem comunicação moderna, as unidades desorganizavam-se rapidamente. Relatos de batalhas como os de Taunton mostram que 60% dos soldados não sabiam em que direção estavam após o choque inicial. Isto explica por que algumas batalhas terminavam com ambos os lados a retirarem-se acidentalmente, como um jogo mortal de depois de si.
Aquele tipo é amigo ou inimigo? Distingui-los era quase impossível assim que o caos começava. Embora os exércitos usassem cores ou símbolos, estes cobriam-se de lama, sangue e poeira. No pânico, os soldados por vezes atacavam os seus próprios aliados. Registros de Talton sugerem que até 1 em cada 10 baixas era por fogo amigo, com centenas de combatentes a girar no campo, a tomar decisões em frações de segundo que eram frequentemente fatais. É o meu sangue? Outro momento aterrador era dar-se conta de que estava coberto de sangue, mas não sabia se era seu, de um inimigo ou de um amigo. Os salpicos das mortes próximas encharcavam-no, e não tinha tempo para se verificar enquanto alguém tentava golpeá-lo. Muitos descreviam a sensação surreal de estar banhado em sangue e continuar ileso, enquanto outros não notavam feridas graves até desmaiarem pela perda de sangue. Bato agora ou continuo a agachar-me? As decisões tornavam-se automáticas. A sua mente não conseguia processar o caos rápido o suficiente, por isso confiava na memória muscular. Os treinos repetitivos assumiam o controle como uma dança mortal que o seu corpo executava enquanto a sua mente se desligava. Sobreviventes, como os de Hastings, diziam que não se lembravam de ações específicas. Os seus corpos lutavam enquanto as suas mentes estavam em branco. É como conduzir para casa e não se lembrar dos últimos 10 minutos, exceto que, em vez de passar um cruzamento, apunhalou 7 pessoas. O cérebro humano não foi projetado para este estresse. O medo, a raiva e a confusão alternavam-se, deixando pouco espaço para a estratégia. Estudos modernos mostram que, sob estresse extremo, as funções cognitivas desligam-se, deixando apenas instintos de sobrevivência. As táticas planeadas desvaneciam-se em minutos e começava a golpear sombras em vez de pessoas. À medida que o esgotamento crescia, a sua visão reduzia-se a um túnel. Já não via pessoas, apenas brilhos de metal, manchas de cor, algo a mover-se à sua esquerda. Amigo ou inimigo deixava de importar. Se aproximasse, golpeava-o. Sobreviventes de batalhas como Flodden em 1513 descreviam este estado onde os humanos deixavam de parecer humanos e se tornavam ameaças. Os psicólogos modernos chamam a isto mente de batalha, um estado onde a ação precede o pensamento. O tempo distorcia-se, minutos pareciam horas ou horas passavam em instantes. Neste caos, o seu corpo movia-se sozinho enquanto a sua mente era puro ruído branco. Quando tudo se tornava insuportável, muitos tomavam a opção mais sensata: fugir. Registros mostram que 40% dos exércitos medievais fugiam antes de a batalha atingir o seu clímax. Para os soldados rasos, não era uma vergonha, era senso comum. Os camponeses seguiam o lema: quero ver a minha família outra vez. Havia um ditado medieval: o cemitério está cheio de heróis, a taberna de corredores. As batalhas muitas vezes terminavam porque um lado entrava em pânico primeiro, desencadeando uma debandada. Em Hastings, as forças saxônicas fugiram, reagruparam-se e voltaram várias vezes antes da derrota final. Alguns faziam-se de mortos, fingiam feridas ou pediam clemência. Um soldado francês na Batalha de Formigny em 1450 sobreviveu escondido dentro de um cavalo morto durante horas. Não é uma história heróica para os seus netos, mas funcionou. Fugir tinha riscos. Os camaradas podiam desprezá-lo por desertor e, com armadura pesada, correr era esgotante. Muitos cavaleiros eram apanhados porque ficavam sem fôlego. Após 100 metros, os que escapavam descobriam que a vitória não era gloriosa, era simples alívio. Nos filmes, a vitória é vivas e bandeiras a esvoaçar. Na realidade medieval, ganhar significava estar de pé quando a poeira assentava.
Não havia cerimônias nem medalhas, apenas o alívio de não estar morto. Era o jogo das cadeiras musicais mais mortal. Se continuasse de pé, ganhava o prêmio de continuar a existir. Não havia ovações após a batalha. Os sobreviventes estavam demasiado exaustos, feridos ou traumatizados para celebrar. Os campos como o de Bosworth, em 1485, ficavam num silêncio inquietante, com soldados sentados onde caíam, sem forças para falar. O típico hurra de vitória era mais um "graças a Deus acabou, alguém tem água?". Depois vinha o prático, limpar o sangue do rosto, com sorte não o seu, verificar feridas que não tinha notado, procurar os seus amigos e recolher armas do chão. A lista pós-batalha era simples: braços intactos, pernas a funcionar, amigos desaparecidos, inimigos mais desaparecidos. Um bom dia considerando as circunstâncias. O campo transformava-se num mercado macabro. Aos mortos tiravam-lhes armaduras, botas, qualquer coisa de valor, sem importar o lado. A reciclagem medieval era eficiente, nada se desperdiçava, especialmente se brilhasse ou cortasse. Celebrava-se bebendo o que se tivesse à mão para afogar a dor física e mental. Um cronista inglês, após a Batalha de Wakefield, em 1460, escreveu que os homens beberam 3 dias seguidos como se quisessem apagar o que tinham visto com cerveja. As festas de vitória eram menos "somos campeões" e mais "ajudem-me a esquecer com álcool". Os feridos enchiam as tendas médicas, onde sobreviver dependia mais da sorte do que da medicina. As taxas de mortalidade ultrapassavam os 50% e os cirurgiões decidiam rápido: pode viver, ou provavelmente não. Dias depois, os soldados continuavam a lutar nos seus sonhos, acordando entre gritos, golpes e confusão. Os campos ficavam marcados por anos, com ossos e metal a emergir da lama séculos mais tarde. A vitória não era um final feliz, mas o início de outra batalha contra o trauma, a dor e os fantasmas que a guerra deixava. Porque, na realidade, as batalhas medievais não eram sobre honra nem glória, mas sobre sobreviver ao medo e ao sangue. E você correria, lutaria ou esconder-se-ia entre os mortos? Deixe-me saber nos comentários.